Oi, muito boa noite. Bem-vindo, bem-vinda. Estou fazendo esse encontro para a gente falar sobre autocuidado. Para a gente entender quando é a hora que nós devemos parar para nos cuidar. Claro que essa é uma provocação. A gente não precisa parar para se cuidar. A gente precisa se cuidar em movimento. Antes de chamar a minha super convidada de hoje, que é a doutora Fairuz Costa, dermatologista e sócia fundadora do Grupo Pele Brasil, que vai entrar diretamente de Maceió e eu aqui de São Paulo, eu preciso contar para vocês a diferença do tempo cronológico do tempo sentido. Eu pesquisei bastante esse assunto para escrever o livro Dá um Tempo, e aí eu me aprofundei bastante em Cronos e Kairos. Cronos é aquele tempo cronometrado. Kairos é o tempo de Deus, é o tempo sentido, é o tempo percebido. Mais ou menos assim, 1 minuto na fila do banheiro dura muito mais tempo do que 1 minuto dentro do banheiro, não é? 1 minuto esperando por algo, esse tempo se arrasta. E 1 minuto vivendo uma situação bem prazerosa passa voando, não é? Então, quando falaremos aqui sobre qual é o momento ideal para você se cuidar, tem muito mais a ver com o que você está sentindo e como você está se cuidando do que tempo cronológico, idade no RG, tudo bem? Era importante fazer essa introdução aqui para a gente não ficar atribuindo tratamentos ou preconceitos por conta de idade. Não, a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre autocuidado na prática, tá? Então eu vou chamar aqui a minha super Grupo Pele Brasil. Bom, Isa, que prazer imenso Olha falar lá aqui aí. de Maceió com você aí. Muito! Cadê? Você vem passar calor aqui Mulher, com a gente tá também? calor aí? Ô, Mas você tá com aqui tem que ter ar-condicionado. Eu não tenho ar-condicionado, senão ar-condicionado não aqui, é tem só condições de calor ninguém dar aqui um no meu passo na lado. sala em canto nenhum. Meu pai amado. Eu vou começar de cabelo solto, tá, gente? Mas pode ser que Pois é, durante eu prenda. tá. Tá muito quente. Tá. Várias pessoas Que aqui se maravilha. É manifestaram maravilhoso que estar aqui são de com Maceió. vocês, Que com a maravilha, né? Isa, que é uma pessoa que eu admiro muito como mulher, pela beleza externa e pela beleza interna. Gosto de frisar muito isso, Isa. Ah, meu Deus do céu. Quando eu conheci a doutora Fairuz, gente, Tá? foi uma conexão imediata, porque ela cuida fora e eu cuido dentro. Então, tem tudo a ver nós falarmos sobre o autocuidado e o que nos motivou a fazer esse encontro aqui às 8 da noite, né, no mês das mulheres, né, acabando o mês para a gente falar ainda um pouquinho para todos, e aí independentemente de homem ou de mulher, qual é o momento que a gente deve parar para se cuidar? E aí, Fá, eu falei Claro, que a claro, é gente não tem isso. que parar E para uma se coisa cuidar, a muito gente tem que interessante que se você cuidar em falou é movimento, né? isso. Eu tô o quê? Sem microfone? Você tá no Wi-Fi? Tô sim. Ele, Fernando, aqui perguntando se tá tudo bem, né? Estão escutando bem, tá tudo ok. Ah, beleza. Essa história do Tô te tempo que escutando, você te vendo estudou, para bem. mim, isso foi uma coisa importantíssima, porque é, todo mundo se pergunta isso, mas ninguém teve essa curiosidade que já vem, eu acho que você já nasceu curiosa, repórter, como escritora, que já estava na sua alma, de Já. você pegar uma dúvida e ir a fundo nisso, né? E uma vez eu escutei uma coisa muito interessante, que é assim, eu convivo com crianças, na minha casa eu tenho meu filho de 12, minha filha de 6, e eu digo que a minha filha mais velha é de 88 anos, que é a minha mãe. E dependendo da idade que a gente viva, do momento da idade, a gente tem tempos diferentes, né, Isa? O tempo da criança, o meu é outro, o tempo da minha mãe é outro. Então, eu não percebia, até eu começar a estudar Isabela É. Camargo, que eu me transportava para o tempo da criança, quando eu estava vivendo um momento com meu filho, com a minha filha, e eu me transportava, me adequava ao tempo da minha mãe, porque o tempo do adulto é diferente. E o tempo de cada um também é diferente. Por exemplo, o meu tempo,
A gente vive correndo hoje em dia, como você falou. A gente faz muita coisa em pouco tempo, diferente de antigamente, né? Porque a gente tem meios para conseguir fazer isso. Isso não estou dizendo, não, são os estudos da Isa, viu, gente? O podcast que ela faz, as Exato. entrevistas, o livro, tudo. E eu percebi que cada pessoa também tem seu tempo, Isa. Eu gosto de degustar as coisas, de aproveitar. Acontece um momento comigo agora, por exemplo, isso aqui que está acontecendo, que é prazeroso, porque eu estou com uma pessoa que eu admiro, que eu adoro, e as pessoas que gostam de você estão assistindo, as que gostam da pele também. Eu reverbero isso durante muito tempo na minha vida. Eu fico sempre degustando alguma lembrançazinha, e isso é uma coisa interessante. E a gente deixa isso se perder na vida, não é? É. Adoro quando você fala, Fairuz, sobre o tempo de cada um. Nós estamos falando sobre ritmo, né? Então, o ritmo de uma criança é diferente do nosso, que estamos, né, produzindo, trabalhando, e o ritmo das pessoas que estão convivendo conosco, que não estão com tantos compromissos, com tantas responsabilidades. E, para mim, o grande segredo da convivência em harmonia, porque por que a gente faz o que faz, né? Se não for para viver em harmonia, é Isso é saber importantíssimo. Eu respeitar o passei por tempo um de momento quem está agora convivendo conosco. muito conturbado, porque eu tive como se fosse o início de uma hérnia de disco. Olha, que nem foi hérnia de disco de verdade, mas assim, fiquei de cama alguns dias. E aí a gente começa a questionar essa história do tempo e quando eu devo parar para me cuidar. Porque isso foi em outubro, eu já sabia que estava assim, então eu já devia ter parado para fazer a fisioterapia, a acupuntura. E aí as coisas foram se atropelando, eu não parei e findou nessa história que eu estou vivendo agora, né? E aí é como você diz, e a gente respeitar, um respeitar o tempo do outro. Eu quero até agradecer a todo mundo aqui que está me escutando, porque eu recebi, Isa, milhões de mensagens de carinho. Que aí você sabe que as pessoas se importam com você. Ah, doutora, você não foi, eu ia fazer tal procedimento, mas fique bem, eu estou lhe esperando, se cuide. Então, é como você disse, se não for para isso, por que é que a gente está interagindo com as pessoas, né? Por que é que a gente está oferecendo o nosso tempo para aquela pessoa que está perto da gente, nosso trabalho, para que a gente tenha esse feedback de satisfação que você quer gerar para onde você está, né? Para o seu microambiente, para seu consultório, para os seus amigos, para a família. Maravilhosa. Ó, para você que está chegando agora, eu estou conversando com a doutora Fairuz Costa. Ela é dermatologista e sócia fundadora do Grupo Pele Brasil. Pensa bem, eu comecei a falar com a doutora Fairuz sobre tempo. Nós vamos falar aqui sobre autocuidado. E muitos de nós vamos abrindo mão do autocuidado, que começa com o tempo de dormir. Nunca. Não há botox que resolva uma noite mal dormida, né? Então, eu gosto muito de começar, então, partindo de alguns princípios. Então, eu expliquei agora há pouco, né, a diferença do tempo cronológico e o tempo sentido, tempo percebido, o ritmo que você está. E a questão das questões mais básicas, Fairuz, sabe, mais essenciais que a gente está abrindo mão, e aí parece que vocês, médicos, são responsáveis por nos devolver. Olha a Shell dizendo, melhor dermato, concordo, Shell, ela é maravilhosa. E aí, o que eu percebo? A turma fica doida atrás da doutora Fairuz ou de outros médicos querendo resgatar Nunca, um de jeito autocuidado que nenhum. não Você falou viveu. uma coisa muito Estou pegando interessante, Isa, que eu pesado ou é acredito isso muito, mesmo? que a gente tem conexões e que a gente é um imã, né? A gente atrai as coisas que estão vibrando e que estão caminhando lado a lado da gente. Por isso, quando a gente se encontrou, foi uma coisa muito bacana, mágica, porque a gente tinha esse pensamento muito semelhante. A pele, eu como médica, os outros médicos, o Fernando, que faz a parte administrativa, de sempre cuidar do paciente como um todo, né? E muitas vezes, às vezes a gente até sentia que o paciente ficava meio frustrado, porque ele corria atrás de uma transformação externa. E muitas vezes a gente força a barra para que ele repense no que ele está fazendo com o tempo dele, porque ele está querendo se transformar durante uma semana,
ele podia ter feito isso lá para trás, que a gente vai fazer. Não, doutora, mas eu tenho uma festa, a formatura do meu filho, eu tenho que fazer. Você vai fazer? Vou. Eu vou fazer. Mas aí o que é que eu poderia fazer? Isa, faço o botox, preenchimento daquela pessoa queridíssima que me procurou para a formatura do filho daqui a 15 dias, mas a nossa base como médico e como clínica, a gente não consegue deixar passar. Eu não consigo deixar pronto. Fiz, tchau, daqui a tantos meses você... Eu não consigo. Eu tenho que colocar o dedinho ali e dizer, mas por que você está assim? Você viu com frequência e você agora... Foi que eu, doutora, eu estou cansada, eu não estou dormindo bem. Aí vai descobrindo, descortinando o que realmente deve ser feito. O cuidado, é como a Isa disse, não existe, minha gente, botox, preenchimento, ultraformer, laser, esses nomes todos vocês sabem, e fiquem numa pele que está cansada, que não está dormindo bem, que não está se alimentando bem. É isso. Tudo isso ajuda, claro que a gente não pode ser hipócrita, tudo isso contribui para a gente viver melhor, mas só isso não é suficiente. Eu estou vendo aqui um comentário do Alinton Costa. Ele disse assim, ó, cheguei em casa agora exausto, atacado de uma dermatite no couro cabeludo e caí nessa live. Que bom, Alinton. Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Fairuz, eu queria perguntar para você, o que você tem visto nas clínicas da pele? Maceió, São Paulo, pelo Brasil, Recife, né? Que vocês estão em Maceió, BH, tem em São Paulo, onde mais? por aí. Bom, o que você tem visto de reações do estresse? Porque o cabelo, a pele, se manifesta pelo excesso de estresse, né? O excesso de estresse ele vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. E o depoimento aqui do Alinton dispensa comentários, né? Eu também já conversei com muitas pessoas, eu também tive queda de cabelo, também tive problema de pele. O que você tem ouvido nas clínicas? 2, 3 mais pacientes que, no fundo, eles sabem, como essa pessoa que comentou agora, que aquilo que está acontecendo com ele tem uma conexão com o interno. E eu sempre digo assim, minha gente, nós somos um corpo físico, um corpo espiritual, um corpo consciência. Não tem como a gente desvincular isso. Então, a gente precisa trabalhar a engrenagem. Se essa engrenagem ela não está bem azeitada, se um dentinho dessa engrenagem está deficiente, vai repercutir nas outras todas, né? Então, assim, a pele é o nosso reflexo, de que a gente reflete tudo. Então, de alguma forma, o corpo vai responder aquele estresse, aquela falta de sono, aquela falta de priorização, que a gente muitas vezes, eu não tenho tempo de me cuidar, Farius, eu não tenho tempo de fazer isso, você tá passar aquele creme. Eu preciso hidratar minha pele, porque eu tenho uma dermatite. Não dá tempo. E aí depois você vai ter que gastar um tempo bem maior para resolver uma coisa que você podia estar, inclusive, resolvendo de uma forma prazerosa. Então, assim, eu acho que de todos os órgãos do corpo humano, a pele é o que mais mostra, determina para a gente o tempo que a gente precisa parar para se cuidar. Que lindo. Então, gente, ó, você que está chegando agora, nós estamos falando quando é o tempo para se cuidar. E você trouxe agora, Fairuz, o seguinte problema, e não é só do brasileiro, nós temos isso em outras culturas também. A gente evita a prevenção por falta de tempo e não querer gastar. Aí depois vai gastar mais e vai investir, e vai ter que investir mais dinheiro para tratar, né? Os tratamentos dermatológicos, depois, né, eu, por exemplo, comecei aos 35 a fazer com mais frequência as visitas a dermatologista, nutricionista e tudo mais. Mas mesmo assim não foi suficiente, porque o meu estilo de vida era insustentável. Né? É o que eu estou dizendo, não adianta passar o melhor creme, aplicar o melhor botox, se você não está contribuindo dentro para a sua saúde integral. Então, vamos dividindo aqui. Então, uma vez que você já tomou consciência, que uma coisa, Fairuz, é você saber, a outra é você fazer.
Ah, eu sei que eu preciso fazer academia, mas fazer, né? Então, você Queda de percebe cabelo, muito o quê? sempre, Queda quase de 100% dos cabelo, casos. quais A são os sinais do dermatite, estresse? né? Como foi falado aí, a dermatite seborreica que está escondidinha no cabelo, chega uma hora que não esconde mais, passa para o rosto, afeta o local de trabalho, a aparência, a dermatite disseminada pelo corpo todo, a urticária, a acne. Então, assim, são várias características que às vezes o paciente não tinha. Eu não tinha acne, doutora, de repente eu estou com acne. O melasma, que é uma característica muito comum, tanto na mulher como no homem, mas muito mais na mulher, de repente ele está totalmente. Ele está bem organizado, a paciente está conseguindo controlar, de repente descontrola, não tem motivo. Tem. Você vai ver, a paciente não está dormindo bem, não está comendo, está usando todos os cremes, mas de alguma forma a rotina dela foi afetada. Então, as coisas que a gente mais vê de início é isso, é saber. O paciente É. chega sabendo. Mas é como você diz, entre a gente saber e ter o diagnóstico e a gente tomar a decisão de fazer alguma coisa, é muito mais, é um caminho mais longo, eu acho. Eu tenho uma amiga que disse que só reparou que estava entrando num nível de muito estresse, e aí depois teve o diagnóstico de burnout. Por quê? No chão do trabalho dela ficava aqueles tufos de cabelo, sabe? Então, gente, o que acontece no nosso cabelo é reflexo, é uma manifestação do que está acontecendo dentro. Ah, mas meu cabelo tá ótimo. Mancha na pele. Psoríase, Eu tenho que visto também, muitas sabe o vezes o quê? paciente Como é que nunca chama? teve Psoríase? quadros exacerbados e É. abre o quadro por conta de um estresse. Vitiligo, outras patologias como a urticária, eu não tenho alergia a nenhuma medicação. De repente o paciente tem urticária por conta de uma alteração. E assim, tem essa visão, Isa, há muito tempo que a gente vem caminhando, a pele, o grupo pele vem caminhando nesse pensamento, né, da gente levar para os clientes, os pacientes, o tratamento global como um todo. Foi aí que a gente começou a raciocinar em termos, não só em termos médicos, mas em termos de cuidado, porque para mim você é uma estudiosa que interferiu de forma positiva na saúde do brasileiro. Eu admiro muito isso de você, porque você foi, inclusive, uma desbravadora. É uma coisa verdadeira. É difícil uma mulher bonita, inteligente, que tinha tudo para. Estava num local que podia brilhar imensamente, inclusive, às vezes, até um local que muita gente poderia ter escolhido, mas não chegou ali e ela escolheu o melhor caminho para ela dizer às pessoas o que ela estava sentindo, porque ela viu que não podia só deixar para ela tinha que dividir. E é o que a gente está querendo fazer. Nós temos agora um braço da pele, que é a Life, que é uma clínica de longevidade, de soroterapia, de medicina integrativa, que a visão é essa, é a gente, porque você Olha que imagina que você tem na sua célula, dentro de cada célula da gente, que forma o nosso organismo inteiro, em todos os órgãos, várias estruturas, entre elas uma usina, que é o motor de todas as nossas células, que é uma organela chamada mitocôndria. Essa organela, ela precisa ser alimentada diariamente. Todos os dias a gente precisa dar a ela, fornecer o combustível suficiente para que a gente tenha uma produção de um cabelo bom, para que a pele fique bem, para que o nosso cérebro funcione normalmente, para que a gente ganhe massa naquele exercício que a gente está fazendo, para que a gente queime a nossa gordura. Então, se a gente não se alimenta direito, a gente não dorme. Alimentando. Aí você toma um monte de vitamina que você mesmo comprou na farmácia. Ali você vai no balcão, escolhe várias, é orientado, toma aquele monte de vitamina, começa a ter refluxo, gastrite, não está absorvendo nada daquilo, e aí é isso que você diz. Você senta para trabalhar, quando você levanta, tem uma peruca no chão, metade do cabelo está no chão, você começa a ter urticária, dermatite, é, acne, é. piora do melasma, o ciclo se desorganiza. Então, eu tenho
inúmeros resultados de pacientes que a gente fez a soroterapia, que é justamente você fazer injetável esses nutrientes que o organismo precisa, para você recuperar o funcionamento dessa célula. E aí o paciente começa a aprender a separar seu tempo, né? Porque aí o paciente precisa ficar parado, às vezes, meia hora, e eu digo assim, aproveita essa meia hora para você pensar como é que Que você vai delícia. reorganizar a sua vida. É um portal, né, Isa? Você tem que abrir essa porta, descortinar e passar para o outro lado, que é o melhor. Sim, sim. Outro dia eu fui fazer um exame e precisava ficar 30 minutos em repouso. Aí a enfermeira me deixou lá numa sala 30 minutos. Quando ela chegou, eu falei: ah, pode ficar mais umas 2 horas, não tem problema não. A gente não pode sentir culpa em parar. Né? Quando eu coloquei o título aqui do nosso encontro, né? Quando é hora de parar para se cuidar, claro que é uma provocação. Né? O ideal é que você não faça do autocuidado um fardo. Ai, agora eu tenho que fazer tal coisa. Não, porque quando você vai tomando um gosto, né, e sentindo o resultado de uma noite bem dormida, de uma alimentação coerente, sem um monte de tela, sem tanto estresse, então cada um vai sentir. Não adianta eu falar assim, nossa, você vai ter é aquela sensação que beira o orgasmo, tá, gente? É um prazer de fato em que você está fazendo por você aquilo que só você pode fazer. E não compra em farmácia. Ô, Mariluz, a Érica está perguntando sobre o É um tipo de dermografismo. urticária, O que é é isso? Se tem imunológico, relação com o estresse? porque tudo, na maioria das vezes, a depressão é imunológico, né? De alguma forma ele se manifesta. Então, o dermografismo é aquela urticária que quando a gente Sim. arranha a pele, a roupa apertada, a bolsa que você pendura no braço, quando você vê, tá aquele formatozinho do arranhão, da bolsa, o desenho do sutiã na roupa, aonde apertou, a pele, Isa, está tão estimulada, as nossas células de alergia, os nossos mastócitos estão tão excitados com o estresse, que aí vem esse dermografismo, que muitas vezes é idiopático, ou seja, não tem uma causa base. A gente investiga tudo, se o paciente está com alguma infecção, tudo que você puder imaginar para afastar a urticária, e a gente chega na conclusão de que tem a ver com o estresse. Muitas vezes a gente até diz assim, a paciente diz, doutora, mas tudo hoje em dia é o estresse. Não, o estresse gera tudo hoje. Não é que tudo hoje em dia é o estresse. É que é um dos diagnósticos mais comuns e a gente precisa afastar. Afasta outros e chega nele. E precisa cuidar. É. Já que você falou aqui do estresse, tem duas perguntas. Aliás, gente, aproveitem. Nós vamos ficar aqui com a doutora Fairuz até 8h45, porque precisamos descansar. Aham. A Andrea quer que você fale mais sobre o soro, e eu também. Eu tenho visto algumas coisas falando sobre o soro e eu tenho pouquíssima informação. E a Cat, estética facial, está perguntando sobre a herpes zoster, super importante. que é importante também falar. E depois eu falo um pouquinho mais sobre o estresse. Eu acho que é a medicina do futuro, sabe, Isa? É a medicina do presente, eu digo aos meus pacientes, porque nós já podemos aproveitar isso, né, de uma forma equilibrada, lógico, mas é uma forma da gente repor os nossos nutrientes, minerais, organizar o nosso corpo, de forma que a gente possa aproveitar todas as nossas funções no maior equilíbrio possível, no maior nível de equilíbrio. Nem mais, nem menos, nem no exagero. E cada um tem esse nível de equilíbrio. Sim. Então, assim, por exemplo, um exemplo bem básico. Eu tenho uma intolerância a glúten. Então, é leve, mas por conta disso eu tenho inflamação intestinal. Isso é uma coisa básica, né? Você tem uma intolerância, irrita o intestino. E eu não absorvo muito bem a vitamina B12. E na minha família tem história de Alzheimer, que tem relação com a vitamina B12. Você imagine se eu não tivesse hoje a chance que eu tenho de repor a vitamina B12 endovenosa, então eu ia ter uma chance maior de repente, desencadear uma patologia que hoje eu posso prevenir de uma forma muito tranquila. Então, queda de cabelo, um exemplo básico também. Eu tenho pacientes que têm, com a idade, a gente sabe que envelhece a pele e o intestino também envelhece. E existem as alterações de absorção. Então, eu tenho muitas pacientes que dizem, doutor, eu tratei minha queda de cabelo a vida inteira. Fiz tudo que podia imaginar. Fiz laser,
apliquei injeções no couro cabeludo e só agora que eu estou fazendo a reposição com a soroterapia, eu estou vendo resultado. Por isso, porque você conseguiu colocar no teu organismo o combustível necessário para a tua mitocôndria, que está produzindo o teu folículo de forma saudável. E tudo tem a ver com isso. Tudo, a base do funcionamento do nosso organismo é isso. Então, é uma forma, é uma maneira, a soroterapia é uma maneira da gente ter uma qualidade de vida, porque a gente vai conseguir chegar no equilíbrio, no nível de equilíbrio individual, que é como você disse, cada um tem tem as suas necessidades, né? Então a gente consegue chegar nesse nível e aí, daí por diante, as coisas andam com mais tranquilidade. Lógico que a gente vai ter um dia que não vai dormir direito, um dia que trabalha mais, um dia... Ninguém aqui está querendo o maravilhoso mundo de Bob, né, Isa? A gente quer aproveitar de tudo o melhor. Você falou agora há pouco, né, sobre longevidade. Eu fiquei bem feliz com essa notícia do Grupo Pele também, do Grupo Pele Life, para falar sobre longevidade, porque se nós vamos viver mais, se nós já estamos vivendo mais tempo, como que a gente vai viver esse tempo? Então, eu não tenho como pensar na minha aposentadoria quando eu fizer 70 anos. Eu preciso pensar agora, como é que eu quero chegar nessa idade com saúde, com independência, autonomia e tudo mais. E aí, em relação à pele, eu acho isso bem interessante, porque é incrível, né, gente? Eu tenho uma bebê de 1 ano e 9 meses. É um colágeno puro. Eu olho assim para a Angelina e falo, gente, quanto colágeno, meu Deus! Mas eu só dou conta disso agora, porque o meu já, Sim, há um né? tempo Tem atrás, alguma a gente idade, Fairuz, que o colágeno erroneamente começa a dizia, cair? não, depois de 40, vamos tomar colágeno, vamos incrementar, porque a gente perde colágeno. Hoje a gente sabe que com 25 é incrível, né? Pasmem. A gente já começa a produzir menos, a desacelerar. E aí você imagine, você desacelera a produção de uma proteína que é importantíssima para a nossa pele, e aí você gasta mais ainda porque você tem um estresse enorme, você não usa protetor, não dorme bem, a alimentação é péssima, você oxidar demais o seu organismo. Então, eu digo que a conta, o saldo vai ficando negativo. Então, a partir de 25, você já deve começar, não aquele desespero de estar fazendo milhões de procedimentos, não. Tem que ter uma orientação correta para que você comece a ter uma qualidade nesse tratamento da pele, como a gente começa a ter uma qualidade no tratamento de tudo, para que você tenha uma longevidade. Eu gosto de dizer às minhas pacientes e pacientes homens, uma longevidade que você vai aproveitar, né? Prazerosa. Porque um exemplo muito bacana que eu sempre gosto de dar também é o seguinte: nós humanos, as mulheres, entram na menopausa geralmente entre os 45, 52, 55 anos. E a gente sabe que a longevidade é uma coisa que é fato. Aí eu, uma vez pensando isso, meu Deus, já que eu querendo questionar a biologia, repare, meu Deus, a gente bem podia ter uma evolução assim. Já que a gente vai viver mais, por que a gente não entraria na menopausa lá para os 70, né, Isa? É ótimo. Aí depois eu pensei, não posso pensar desse jeito. Eu estou sonhando. Óbvio. Já que, por enquanto, a gente ainda não pode mexer com a genética, né? Quem sabe daqui a um tempo. Nossas filhas vão aproveitar. Mas já pode mexer com isso ainda, a gente pode fazer com que a mulher, aos 40 anos, comece a se cuidar, para que ela não passe pelos malefícios dessa alteração hormonal, que é fisiológica, de uma forma tão agressiva como a gente vê até 5 anos atrás as mulheres passando. E hoje a gente tem muita coisa segura que a gente pode fazer para que a gente chegue aos 50, aos 60, bem demais, com a pele super bem, com o cabelo super bem, com o corpo, com a saúde em dia. Sabe o que eu percebo, Fairuz? Que tem muito preconceito também. Assim, são os extremos, né? Ou tem mulheres e homens que extrapolam, e aí você encontra, né, dermatologistas que fazem aquelas loucuras, e você tem as pessoas que não se cuidam. E, gente, manutenção, você tem que fazer manutenção para casa, para o carro,
para o dente, para o corpo. Então, você cuidar da sua pele, para mim, é um ato de amor. É a manutenção do seu cartão de visita. Então, não é só o colágeno que a gente começa a produzir menos a partir de uma certa idade. Os hormônios começam a desregular, e aí, como foi falado bastante aqui, com o excesso de estresse. O estresse é igual ao colesterol. Tem o bom e tem o ruim. E aí, Fairuz, eu vou aproveitar aqui alguns minutos só para trazer aqui um assunto que eu sei que vai ser importante para quem está nos acompanhando. Já já eu abro aqui os comentários, tá? Mas é só para que vocês possam ver a beleza aqui da doutora Fairuz sem as falas. O estresse é uma reação do organismo a toda situação que pode representar ameaça. Então, a mesma situação provoca um tipo de estresse em mim e pode provocar um tipo de estresse na doutora Fairuz. Se a gente está no trânsito, aquele trânsito, que é igual para todos, pode me provocar algo diferente da Fairuz. Quem vai modular isso sou eu. E isso está totalmente relacionado ao seu tempo de sono, porque quando você dorme mal, você se torna uma pessoa mais intolerante, mais irritada, mais agressiva. Então, é muito importante a gente trazer as diferenças do estresse positivo e negativo. E uma coisa que eu falo bastante nas palestras, Fairuz, é que a complexidade da nossa profissão, qualquer uma, tem suas particularidades. Por exemplo, uma cozinheira que precisa fazer o almoço para um restaurante, o pior horário dela é, vamos supor, das 9 ao meio-dia, que ela tem que preparar tudo. Sabendo disso, ela não vai colocar mais um compromisso na agenda. Percebe? Então, se nós não soubermos, dentro da complexidade da nossa profissão, quais são os horários mais críticos, você acaba se atropelando, colocando mais compromisso na agenda do que você pode suportar. E aí, Fairuz, não é uma questão de, eu tô atrasado, não, é respeito não só com o tempo da outra pessoa, mas com o seu também. Então, não vai adiantar a gente reclamar da falta de tempo se a gente não começar a olhar para o nosso tempo de forma mais respeitosa. E o estresse, como foi mencionado aqui muitas vezes, e vamos falar disso todos os dias da nossa vida, que a gente vive num contexto que pode provocar situações muito estressantes, vai depender da gente levar tudo para o lado pessoal, né? Isso, vou estressar, explodir, ou não, observa. E aí a gente está Exato. muito E aí, cansado, nesse Fairuz. estresse, E aí nesse com isso a cansaço, gente se primeira coisa estressa que a gente mais. faz, parar de se cuidar. O que é que a gente tira? A primeira coisa que tira é isso, que foi o que aconteceu comigo. A coluna doeu, e aí a primeira coisa que eu fiz, parei, me defendi, não vou fazer esse exercício porque está doendo, mas eu não posso deixar de ir trabalhar, mas eu não vou fazer. Então, é uma coisa que a gente se pega fazendo todos os dias, né, Isa? É não se priorizar, é aquilo que você diz. Quando é que você vai parar para você se priorizar? E priorizar é isso, é o que você está falando. Porque quando fala se priorizar para uma mulher que tem 3 filhos pequenos, que tem É, trabalho, que tem, é como se fosse um pecado, né? E eu posso falar isso. é, é. Não, ótimo. E eu percebo uma coisa que é Não, perdão, eu te lindíssimo, que eu interrompi. adoro falar isso, é o seguinte, que o prazer de você começar a se cuidar não é quando você vai lá, que faz o botox e que daqui a 10 dias você está começando a ver tudo lindo. Eu recebo várias pacientes que a gente faz a aplicação da toxina, que é uma aplicação relativamente rápida, e é incrível, Isa. Terminou, a paciente começa a chorar. Mas é uma coisa, eu estou ficando arrepiada. Por quê? Porque ela entendeu naquele momento o quanto foi importante ela ter parado aquilo ali, a vida dela, para fazer aquele cuidado. Então, às vezes, é uma paciente que está com algum problema pessoal. Na maioria das vezes, uma paciente que nunca parou para se cuidar. Uma paciente que tem 60 e poucos anos, os filhos estão grandes, a vida está toda organizada e agora ela se deu conta de que precisa se cuidar e se deu esse presente. Então, eu sempre digo, gente, se cuidar não é um fardo que você vai botar nas costas e carregar. É você se presentear, é organizar e ter prazer naquilo que você vai fazer. Porque se você for fazer um tratamento angustiado, agoniado com a hora que vai, porque eu não posso dizer, porque eu tô me cuidando e meu filho está em casa e é um pecado que eu estou fazendo, né?
Então, você se desgastou mais do que teve o É, prazer. é. Então, quando eu vejo uma paciente dizer, ai, doutora, só em estar aqui, ter levado essas furadinhas, eu já estou feliz. Aí chora. Então, aquela ali, ela entendeu o verdadeiro sentido É. do autocuidado. Que lindo depoimento, Fá. A Dani está dizendo assim, por que é tão difícil reconhecer que nosso corpo precisa de descanso, né? E quando você dorme, atenção, com o que sobra da sua agenda, né? Porque aí você fez tudo para todo mundo, limpou a casa, fez tudo, profissional incrível, entregou tudo, aí você dorme com o que sobra. Você conta, né? Nossa, vou dormir meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou dormir 6 horas. Não é o que eu preciso, mas é o que dá. Vai dar ruim, tá? Se você estiver dormindo com o que sobra, você está abrindo a porta para a exaustão e, consequentemente, para outros problemas de saúde, inclusive dermatológicos. Doutora Fairuz, a Carol e a Vamos falar, dona ficou Lourdes faltando sobre Egídio herpes zoster. quer que você É fale uma sobre coisa herpes simples que a zoster. gente vê corriqueiramente, cada dia mais, porque está muito relacionado ao estresse. É um vírus, que é o mesmo vírus da catapora, da varicela, que a gente tem na maioria das vezes na infância. Ele fica guardado no nosso organismo, no localzinho específico dos nervos, e lá guardadinho a nossa defesa está sempre controlando. De repente você tem um estresse, tem alguma coisa que baixou a defesa do seu organismo, pode ser até uma patologia, uma virose, um câncer, e aí o organismo não consegue mais controlar aquele vírus e ele se manifesta na forma de herpes zoster, que são bolinhas iguais à catapora, mas que seguem um trajeto do nervo. Então, por exemplo, a gente tem um nervinho do rosto. Ele segue o trajeto só do nervo porque é uma inflamação do nervo e da pele. Você vai tratar, mesmo que você não trate, as bolinhas da pele vão desaparecer, mas a inflamação do nervo, às vezes, dura 2 anos. E fica uma dor grande no pós. Tem as alterações, tem o herpes zoster, muitas vezes por essas patologias que eu falei, como uma virose, mas na maioria das vezes, eu lhe digo sem medo de errar, 80% dos casos tem a ver com o estresse. Então, é um sinal, mais um deles, de que o organismo lhe mostrou que você precisa corrigir alguma coisa, que alguma coisa não está, a engrenagem tá emperrando. Exato. É a história, Que tem que se cuidar. precisa se cuidar. Ponto. Ponto. Né? E aí, quando eu falo isso, sempre escrevem assim: ah, mas é aquela pessoa que não tem tempo. De novo, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você se cuida na prevenção, ou você se cuida no tratamento. E às vezes é um tratamento que pode custar mais caro e pode custar outras coisas além de dinheiro, né? Relacionamentos e a sua própria produtividade. A Renata está falando assim: qual é a fórmula para não se estressar? Renata, você sabe que no ano passado eu fiz uma especialização em gerenciamento do estresse. E esse ano eu vou de novo nessa especialização, que tem professores diferentes, eu quero ver se vão falar alguma coisa. E vou dizer, de novo, você vai lidar melhor com as situações do dia a dia quando você dorme bem. Se você se inclui na própria agenda para dormir o necessário, fazer a sua higiene pessoal e comer de forma adequada, sem telas e não o que dá na frente, né, trabalhando e tal, você já sai com 50% de chance de lidar melhor com as situações. Porque uma cabeça que dormiu consegue ver as situações não só como ameaça, mas como situações corriqueiras. E aí a gente tem o hábito, Fairuz, de levar tudo para o lado pessoal. O elevador não chega, o mundo está contra mim, né? A minha ideia não foi aceita, o mundo está contra mim. Não, não está. Então, o estresse, as situações que representam o estresse, elas podem ser positivas e negativas. Fazer uma viagem provoca estresse, que vai lhe pedir fazer mala, de repente trocar a moeda. Isso é o estresse positivo, é aquele que faz você buscar uma habilidade, o que te sempre deixa mais inteligente, melhor e tal.
O estresse negativo é aquele que te paralisa e Eu adoece. adoro quando Então, você fala isso, Isa. É você vai depender de como conseguir você se cuida. manejar, como tudo na vida, né? É você conseguir organizar na sua vida. E comigo é assim, eu preciso de sono. Se eu não dormir bem, eu não consigo. E é genético isso, minha gente. Se você fizer um dia um seu teste genético, você vai ver que, eita, bem que eu dizia que eu precisava de 8 horas de sono. E outro diz, 6 horas para mim tá bacana, mas eu tenho que comer na hora. Então, assim, cada um tem uma característica. Aconteceu uma coisa muito diferente, muito interessante, muito simples comigo ano passado, que na época da pandemia eu comecei a atender assim. A Ah, gente ficou atendendo num turno único, porque a gente ficava lá para não ter que sair, voltar para casa, tirar roupa, lavar, aquele trabalho todo. Então, eu disse, que legal, agora eu vou ficar emendando, como diz o Nordeste, vou emendar o dia inteiro, vai ser jóia, eu chego mais cedo em casa. Olha a cabeça da pessoa. E aí, depois eu vi que estava sendo pesado e a Bibiana, tá, minha sócia, disse, não, vamos tá. fazer o seguinte, Fai, vamos dar um intervalo de almoço. Gente, vocês não têm ideia do que é esse intervalo do almoço. 2 horas, 1 hora e meia, 1 hora de almoço é surreal. A diferença que faz no meu dia de parar, de almoçar com calma, de saborear a É. comida, às vezes conversar, rir, tomar um banho, trocar uma roupa, tirar o sapato e o pezinho respirar. Então, assim, é como a Isabela está dizendo, são pequenos detalhes que você vai encontrar, ninguém vai encontrar para você. Você vai encontrar na sua vida essa resposta. É difícil, não é fácil, mas é possível. Muito, muito possível. A gente não imagina o quanto é possível. E, e, e aí tem um outro ponto para a gente poder partir para a conclusão, que é o seguinte: quando a gente tem 20 e poucos anos, o que a gente faz ou deixa de fazer tem uma certa consequência. Conforme o tempo vai passando, se você dorme menos, mas quando eu tinha 20 anos eu dormia 4 horas e não tinha problemas de memória. Agora eu tenho. Sim, o seu corpo está precisando de outros nutrientes e precisando de mais cuidado do que antes. Então, essa atualização de identidade, ela é fundamental para parar de se iludir, de Exatamente. ser homem, Que é o que a gente ser sempre mulher. diz, Isa, que a gente precisa tratar o indivíduo como único. É aquela tal história. Muita gente tem muito medo de ir. Eu tô morrendo de medo, porque eu não quero ficar diferente. E o meu marido disse que se eu voltar com aquele bico de pato, ele me joga da janela. Se eu voltar com aquela sobrancelha. Então, assim, calma, calma. A gente vai tratar a Isa como ela é, preferências dela, a gente vai respeitar a pele dela, a É, estrutura óssea, a estrutura muscular, a pessoa individual e vai fazer o que é possível para manter aquela pessoa como ela é. Então, do mesmo jeito que a gente trata individualmente a parte externa, a estética, a gente trata individualmente também aquele ser que está ali carregando aquela beleza, aquele corpo. Então, é um conjunto, gente. E assim, eu acho que isso é o futuro, sabe, Isa? Durante um tempo agora, que está até. Eu estou até feliz porque está acontecendo o que eu estava prevendo. As pessoas estão começando a enxergar que é estranho você ficar todo mundo igual e todo mundo muito exagerado, que a gente tem que tratar de verdade, ao invés da gente inflar, a gente estimular colágeno, ao invés de modificar, a gente realçar a beleza. E aí, esse propósito é o propósito que você está dizendo aí. É a gente se olhar no espelho, sim. né? O espelho de fora, e eu digo que a gente tem um espelho lá dentro também. Como aquele do dentista, ó, que coloca lá e vê o dentinho lá atrás. Você bota seu espelhinho e vai se olhar. É, isso mesmo. A Fernanda Fiorito é uma terapeuta de EFT. Ela está Obrigada. dizendo que está amando você, sensível, que olha o todo. E ô Fê, eu não invisto meu tempo com pessoas que não estejam neste movimento, porque não dá mais para a gente dissociar as coisas, Fá.
A medicina fatiou, né, nos fatiou em pedaços e parece que o problema que eu vivo no meu trabalho não vai afetar meu estômago, que consequentemente não afeta minha pele. Tá tudo relacionado. Então, que bom, Fer, que você está aqui. Fá, que bom que você pôde dedicar aqui um tempo para nós, para trocarmos essa ideia. Estou bem feliz com as novidades da soroterapia. Eu tenho visto umas placas por aí, eu falo, será que isso é moda? Será que isso é uma reposição? Eu Pois só é, tem tenho que ter medo que a equilíbrio em turma tudo, use até isso nisso, para né, começar a Isa? Em trabalhar tudo. mais. E usar o que for necessário, só o que é necessário para cada um. Se não tem necessidade, faz. Se tem, faz. Perfeito. A Bia está dizendo, na minha agenda há o meu nome. É fantástico, excelente. E a Samara, doutora Fairu, sempre muito cuidadosa, sempre querendo deixar os seus pacientes o mais natural possível. Concordo, Samara. A doutora Fairu é maravilhosa. Se você que está nos acompanhando até aqui, a Úrsula também adorou a conversa. Se você ainda não segue a Fairuz doutora Costa, Fairuz, ponto Fairuz pele. Costa. Fairuz Pele. Fairuz Pele Maceió. Olha, Pede Fairuz para o Pele Fernando que Maceió. está aí escrever aqui, ó, por favor. Fairuz Pele Maceió. Acompanhe os conteúdos da doutora, porque está na hora Vai ser, da gente se cuidar por bem, vai para o ser um nosso caminho mais bem. prazeroso, né, Né? Isa? Enquanto Olha, e um livrinho de cabeceira, viu? Meninas e vai, meninos. Olha o vai, com livrinho. certeza. Olha o livrinho de cabeceira. E ainda tem que ter aqui, ó, a assinatura Ainda. que eu sou fã. Isso é uma coisa linda, é um presente para todo mundo. Ele... E assim, eu lhe agradeço muito por abrir. Eu sei que seu tempo é bem cronometrado, mas assim, eu sei que para você faz de bom coração, porque é uma missão. E eu digo, não é uma coisa tão fácil a gente encontrar aquela missão. Às vezes é difícil você fazer o que você gosta na vida, né, Isa? E você escolheu e você está fazendo super bem e você está tocando muitas pessoas e isso assim não tem preço. Eu te agradeço muito pelo teu livro, pela pessoa que você é, pelo que você tem feito pelas pessoas aí Obrigada. afora e com certeza você recebe muito em troca de vibrações de energia e Deus está sempre te iluminando aí, com certeza. Obrigada, Fá. Eu toco dentro, você Exato. toca fora. E assim vamos despertando a beleza geral. Obrigada, Fá. Beijo para o Fernando também, que Estamos nos esperando, acompanhou viu? aí. Já já Um a beijo gente se encontra para em Maceió, se todos. Deus quiser. Obrigada. Vocês que perguntaram se essa live ficará gravada, sim, vai ficar gravada para você ouvir quando quiser e compartilhar com quem você quer bem. Agora são 8h48, então durma bem, tá? Não tem que ficar Um procurando nada não na chazinho internet. Vai já é um descansar, bom acha dentro. para um sono bom, né, Isa? É Gente. excelente. Boa noite para você.